Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia. Essa é mais uma edição do podcast do Tchê. A edição de hoje é especial, pois estamos no terceiro episódio da série Teologia e Ciência. Hoje vamos conversar sobre ideologia de gênero. O nosso convidado para hoje é o Dr. Tassos Licurgo. O Dr. Tassos já esteve aqui conosco falando sobre apologética, então dispensa apresentações. Se você quiser conhecer ele um pouco mais, vai estar aqui no card o vídeo que fizemos, o bate-papo que tivemos sobre apologética, mas para introduzir ele novamente, o Dr. Tassos ele é pós-doutorado em apologética cristã e tem vários livros escritos nesta área. E vamos conversar sobre esse assunto importante hoje, principalmente nos nossos dias. Vamos falar sobre a urgência de conversarmos, de alertarmos a Igreja de Jesus sobre essa ideologia, esse posicionamento radical de alguns partidos políticos, de alguns grupos ativistas que tentam, de alguma maneira, pressionar a nossa sociedade quanto à ideologia de gênero. Então, após a vinheta, eu e o Dr. Tassos Licurgo vamos conversar sobre ideologia de gênero. Até daqui a pouco. Dr. Tassos, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez, ao podcast do Tchê. É uma alegria, mais uma vez, e que Deus nos abençoe nesse tempo de conversa. Vamos falar sobre ideologia de gênero e a importância de falarmos, principalmente nesse tempo que estamos vivendo. Então, seja muito bem-vindo, que seja muito proveitosa nosso papo aqui. Obrigado, pastor. Eu agradeço o convite, é sempre uma alegria estar contribuindo de alguma forma aí, se eu puder, com esse projeto tão bonito que é esse podcast. Parabéns mais uma vez, que Deus o abençoe poderosamente. Obrigado, doutor. Doutor, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso papo falando sobre a urgência de conversarmos sobre esse assunto, principalmente nos nossos dias. Então, qual é a importância e a urgência de falarmos sobre esse tipo de ideologia, esse tipo de assunto agora? A importância é central porque a questão da ideologia de gênero, ela não se circunscreve unicamente à questão do gênero. Ela é porta de entrada para toda a pauta comunista que quer ser implantada no Brasil e no mundo. Isso faz parte do globalismo comunista. Então, é interessante que esse LGBTismo político ele se inicia sempre pelo plano da sexualidade. E isso tem uma razão, né? Interessante que até biblicamente falando, a questão da sexualidade foi a primeira com que a humanidade se incomodou depois que resolveu seguir outros caminhos e não depois que resolveu tirar de Deus o centro da moralidade, não é? A humanidade ela se viu nua e teve vergonha do próprio corpo. É interessante que essa questão do corpo, da sexualidade, está envolvida logo ali. Sim. Porque a sexualidade é o ponto de partida para todas as demais ideologias, todos os demais globalismos comunistas. Então, assim, desde já eu gostaria de deixar bastante claro isso. Não se trata de dizer que uma pessoa não possa viver da forma que ela quiser. As pessoas são livres para viverem da forma que entenderem. Nós falamos aqui de um movimento ideológico que tem por intuito descristianizar o Ocidente. E a porta de entrada desse movimento ideológico é a sexualidade. Por quê? Porque a massificação da ideologia se dá de forma muito mais fácil por esses impulsos primários. Os jovens não precisam de uma sofisticação filosófica para serem atingidos na ideologia que diga respeito à sexualidade, porque isso é um impulso primário. Então, a partir daí que a porta se abre e todos os demais elementos ideológicos comunistas se fazem presentes. Então, assim, é a porta de entrada para o antipatriarcalismo, é a porta de entrada para o feminismo, e o abortismo, o antinatalismo, e outras mais amplas também. Eu estava lá recentemente na fronteira com a Colômbia e o Peru, na Amazônia colombiana,
E lá eu vi claramente um grupo de antropólogos querendo dominar os índios, dizer como os índios deviam viver. Então, o indigenismo é um meio de aprisionamento do índio. Então, todas essas vertentes coletivistas, elas entram no país pela questão da sexualidade. E por isso que urge que façamos algo, que nós nos coloquemos contrariamente a esta tentativa. E lhe digo mais, meu amigo, o que aconteceu no Brasil na última década foi, no que diz respeito ao crescimento da ideologia de gênero, foi sem precedentes na história da humanidade. Se você pegar em qualquer outro lugar do mundo, o que se fez aqui em 10 anos só se conseguiu fazer em pelo menos meio século em outros lugares do mundo. Então, é um problema central. O problema central é um ataque ao cristianismo no Ocidente, reiterando que não tem nada a ver com o direito das pessoas de viver da forma que quiserem. Aliás, esse direito ele é preservado nos países de matriz cristã. A questão da sexualidade, por exemplo, nunca é tão ampla como é nos países de matriz cristã. Vamos deixar isso claro. É uma análise superficial, você vê isso. Não existe passeata LGBT. O LGBTismo não consegue prosperar em nenhum país que não seja de matriz cristã. Você vai fazer passeata gay, por exemplo, na Coreia do Norte, na Rússia, na China, países de matriz ateísta, e você não consegue. A proposta russa contra o gaysismo ficou muito maior recentemente. A restrição à liberdade de sexualidade é muito maior lá. Nos países de matriz muçulmana nem se fala. Então não se trata aqui da liberdade da pessoa viver como ela quer, mas sim de uma ideologia que se pretende hegemônica. Por exemplo, qualquer tentativa de se falar contra isso, as pessoas são taxadas imediatamente dos piores nomes, de homofóbicos, dos nomes mais perversos possíveis, porque há uma articulação, principalmente no ambiente acadêmico, de manipulação da informação para mantê-la hegemônica. Só se pode falar isso. Então, assim, é um tema central. Sim. E o que o senhor pode falar agora com esse novo governo que vai se instalar no nosso país? Olhando para o futuro, como é que o senhor vê a luta desses grupos ativistas, desses grupos políticos que são adeptos a essa ideologia de gênero, e vem um governo, né, que gosta, vamos dizer assim, disso? O que o senhor pode nos dizer, o que o senhor consegue enxergar lá no futuro sobre isso? Vamos ter condições de lutar contra? O senhor acha que essa ideologia vai vir com mais força e de alguma maneira corremos o perigo de perder essa batalha e entrar para dentro da escola e tentarem enfiar a goela abaixo esse tipo de ideologia? Como já tem acontecido, mas vai ser mais forte? Vai crescer muito, não é? Vai ocorrer aqui, do ponto de vista dos valores, o que já está ocorrendo aí, Nicarágua, Bolívia, Venezuela. Então, são países que têm, efetivamente, um intuito de impor um modo de ser valorativo. Agora, veja bem, o comunismo tem tomado conta da América Latina. O Foro de São Paulo, de fato, após 30 anos, aí, mais de 30 anos, tem se estabelecido como vitorioso em seu intuito de domínio da América Latina. No caso do Brasil, provavelmente, né, nós teremos uma ascensão muito grande da pressão nas universidades, nos ambientes de modo geral, a hegemonia se fortalecerá. Qualquer curso, por exemplo, que você propuser de um estudo mais crítico dessas ideologias será ainda mais rechaçado no ambiente universitário, o que se possibilitará unicamente o pensamento hegemônico a favor de todas essas ideologias comunistas. Agora, do ponto de vista do mercado, o mercado aqui possivelmente irá gerar alguma riqueza para financiamento ainda maior das ditaduras comunistas na América Latina e na África. Isso que ocorreu
Então, essas ditaduras nesses outros países têm por intuito o domínio por meio dos elementos valorativos. A guerra não é uma guerra mais de acordo com Marx. A guerra é uma guerra de acordo com Antônio Gramsci e a Escola de Frankfurt. A guerra é cultural, é a imposição dos valores. E a munição para isso é Foucault, todos esses pensadores que estão doutrinando os jovens, fazendo com que eles percam absolutamente a percepção de que existe uma verdade absoluta, uma justiça absoluta, um bem absoluto. Então, isso crescerá no Brasil. E o que isso significa para a gente? Isso significa que nós, enquanto igreja, enquanto família, nós temos que assumir ainda mais o nosso papel. Hoje mesmo, o equipe publicou um vídeo meu no Instagram dizendo o seguinte, que não é o caso do pastor poder ou não se posicionar, é o caso do pastor é o dever de se posicionar. A igreja é o obstáculo maior, o elemento de resistência maior contra esses arroubos coletivistas do comunismo. Enquanto nós, enquanto igreja, ficarmos flertando com ideais comunistas, nós estaremos sendo destruídos. E isso ocorre já. A Igreja Católica tem um câncer chamado Teologia da Libertação e a Igreja Protestante tem um câncer chamado Missão Integral. Então os pastores estão flertando com isso, destruindo a única resistência que existe contra esses arroubos comunistas, que é a igreja e a família. A igreja, porque é o elemento central de quebra do coletivismo, e a família, porque é o elemento central da proposta identitarista. Se você quiser se aprofundar com isso, nós podemos fazer. A gente pode falar um pouco mais, sim, sobre isso, sim. Talvez depois que o senhor pode responder a questão do que é. Então, já estabelecemos aqui o problema da ideologia de gênero, mas para que as pessoas entendam melhor o que é ideologia de gênero, consigam compreender o perigo do que estamos tratando aqui. Então, o que é e quais os problemas que ele traz consigo? A ideologia de gênero é uma proposta que diz que o gênero não precisa seguir o sexo, mas o sexo pode seguir o gênero. Ou seja, se antigamente você dizia que uma mulher era masculinizada, hoje em dia você não vai dizer que uma mulher é masculinizada, mas você vai dizer que ela é um homem no corpo de uma mulher. Então, se você olhar todas as gerações antes da nossa, em qualquer civilização, em qualquer cultura, com qualquer matriz religiosa, até mesmo as civilizações ateístas, se elas concordavam em um elemento, era no de que o sexo era algo que determinava o gênero. Hoje em dia, essa ideologia quer dizer o contrário. Quer dizer que não, que o gênero é independente. Você é aquilo que você sente que é. E se você quer aprofundar isso, meu amigo, eu vou dizer um negócio. Isso é algo tão difícil de se fundamentar cientificamente, seja pela química, seja pela biologia, por qualquer ramo da ciência, que isso atua num campo do cérebro que é o campo da crença pela fé. Então, assim, a ideologia do gênero também propõe uma adesão metafísica a um modelo que você não tem provas. Qualquer pessoa minimamente educada, com a célula de um ser humano, sabe dizer se é de um homem ou de uma mulher. A ideologia de gênero vai propor que a pessoa tem o direito de se auto-identificar como homem ou mulher, mesmo que não haja a menor evidência científica para tanto. Então, assim, é um campo de fé, de expressão religiosa. Diferente, é claro, da fé cristã, porque a fé cristã é racional. A fé na ideologia de gênero é absolutamente irracional, porque nós não temos nada na expressão científica que dê qualquer sustentação a isto. E o pior é que você veja que essa visão de mundo, que é a porta de entrada, conforme eu falei, para todos as demais vertentes comunistas, né? Eu falei aqui, o feminismo, o antipatriarcalismo, etc, etc. Essa vertente, essa porta de entrada tem sido mantida pelo Poder Judiciário. O Ministério Público tem defendido isso.
O legislativo tem parte significativa que defende o Estado, está defendendo um modo de ser que é irracional. Eu não tenho problema com uma pessoa que se auto-identifique com sexo diferente. Mas o que eu tenho problema é de se chegar a essa pessoa e dizer que ela pode ser do sexo diferente. Ela não poder ser de um sexo diferente é um impeditivo que está alheio à minha vontade, ou de qualquer pessoa, ou a dela mesma. O fato dela não poder ser de um sexo diferente é um impeditivo da realidade. Em última instância, o que se propõe é um modo de ser que é do relativismo metafísico absoluto. Ninguém sabe mais o que é, o que não é. Tudo é o que você pensa ser. Então, as gerações estão treinadas assim. Elas estão achando que o fato delas crerem em algo torna aquilo verdadeiro. Quando, na realidade, a proposta cristã é que é a verdade que vai aumentar a nossa fé. Jesus de Nazaré, em João 14,6, diz: eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade, quando nós lemos em grego, é o termo aletheia, que é o termo de verdade metafísico sobre o qual os gregos se debruçam na sua construção filosófica. Ele usa o mesmo termo, aletheia. Inclusive é um termo de origem da mitologia platônica. Aletheia. Então, assim, o que a ideologia está propondo é algo revolucionador. E no Brasil, reitero, isso tem alcançado um avanço incomparável em qualquer parte do mundo. Aquele negócio de 50 anos em 10, 50 anos de evolução desse pensamento no mundo se conseguiu, foram conquistados em uma década no Brasil. O Brasil é um laboratório mundial dessas ideologias. O Brasil, as pessoas não conseguem notar isso, mas o que está ocorrendo no Brasil é algo incomparável. Nós somos um laboratório mundial dos efeitos dessas ideologias. Perfeito. O senhor falou um pouco sobre ciência. Então quer dizer que a ideologia de gênero ela não tem nada de científico, nada de biológico, ela é só então uma tentativa de construir o gênero da pessoa através da cultura, é isso? A ideologia de gênero não tem a menor base científica. O que existe na história da psiquiatria era a falsa percepção de gênero, que é conhecida por disforia de gênero. Isso está na mesma categoria da anorexia. Por exemplo, uma pessoa que é magérrima, como diz aqui na minha região do Nordeste, só o couro e o osso, ela se auto-identifica, ou ela se olha e se vê com obesidade mórbida. Então isso é uma falsa percepção. Ela pode se ver obesa, mas ela não é obesa. Como é que se trata uma pessoa dessa? Chegando para ela e dizendo assim, ó, mesmo que você se veja obesa, eu tenho de lhe dizer, você não é obesa. Em outras palavras, você não chega para uma pessoa com anorexia e diz assim, para curar o seu problema, eu vou fazer uma lipoaspiração. Se você fizer uma lipoaspiração em uma pessoa anoréxica, magérrima, o que você está fazendo com ela é uma maldade perversa. A mesma coisa é se você submete uma pessoa que acha que é de outro gênero a um tratamento de bloqueadores hormonais na infância. Isso se faz com crianças, nós fazemos com crianças de 2 anos de idade. No meu Instagram tem um sem número de casos de crianças com 2 anos de idade sendo submetidas a bloqueadores hormonais. Se você submete essa pessoa a um tratamento cirúrgico do que chamam de ressignificação de sexo, ela não se tornará uma pessoa de outro sexo. Não é porque eu não queira, não. Por mim, se ela quiser ser um avestruz, um super-homem, não é isso. É porque a realidade não permite. Não é por acaso que nós temos, em decorrência desses tratamentos, um grau altíssimo de suicídio. Por quê? Porque a essas pessoas é dada uma expectativa que ela não será atingida por uma imposição da realidade. Então, fora essas pessoas que têm o problema da disforia, também existe hoje algo mais perverso ainda, amigo, que eu vou ter que lhe dizer aqui, que é o seguinte: existe uma espécie de religião comunista que está praticamente beatificando o transgenerismo. As pessoas hoje nas universidades que se dizem transgêneros,
sejam, ou elas têm a disforia, devem ser tratadas, ou então são pessoas que estão sendo enaltecidas nos ambientes universitários como corajosas, de vanguarda. Quer dizer, o que se está dando a ela é uma falso sucesso, quando no interior ela está lidando com algo que é inatingível. Isso é muito, muito terrível. Então nós temos aí uma religião, praticamente, uma religião. Se eu fizer isso que eu estou falando aqui, isso que eu estou falando para você aqui, né, da perspectiva dessa religião, é uma blasfêmia. Eu ser conservador, na perspectiva da universidade, é uma heresia. O homossexualismo, na perspectiva desse mundo aí, que é um comportamento sexual, na perspectiva desse mundo, é uma virtude. Toda pessoa é livre para ser homossexual se quiser. Mas ser homossexual, ser heterossexual, isso não tem a ver com virtude. Então, assim, existe uma correlação disso. Os comícios de esquerda são praticamente são praticamente aquelas procissões ou missas. As passeatas são procissões. Então, assim, o militante é um fiel. O fiel da religião é aquele militante. Então isso tudo para dar justificativa a algo que existe no crescimento do pensamento de esquerda, que é chamado utopismo. O que é utopismo? O comunismo. Utopismo é o seguinte: o comunismo, ele propõe ao povo que pode trazer o céu à terra. O céu, o paraíso, é algo que está no discurso, na proposição do comunista. Por quê? Porque é uma religião. Não é por acaso que nós temos aí líderes de esquerda que equiparam as suas trajetórias, líderes populistas que equiparam a sua trajetória ao do próprio Jesus Cristo. Ao do próprio Jesus Cristo. Né? Então, é um movimento que é maior. A missão integral nas igrejas evangélicas, conforme eu disse, teologia da libertação das igrejas católicas, é isso. A nossa expressão religiosa é essa. É o marxismo religioso. É interessante o que o senhor comentou aí do problema, né? Até uma das causas que mais geram suicídio, né? Esses dias eu estava assistindo uma jornalista falando sobre isso, sobre ideologia de gênero. Ela começou a contar a história de quando mais ou menos isso começou, esse levante de pessoas querendo sendo ativistas quanto a essa ideologia, de que um doutor, ele teve um caso com um menino que, quando ele nasceu, ele era gêmeo, teve até um problema na hora do parto, que eles tiveram que, de alguma maneira, tirar o órgão sexual de um dos meninos. Eram 2 meninos, e a mãe do menino que sofreu esse problema, esse acidente, ela perguntou ao doutor como é que seria a vida desse rapaz, desse menino, quando ele crescesse. E então foi sugerido a ela que criasse esse menino como uma menina. Desse vestido a ele, tratasse ele como uma menina, delicado e tal. Quando ele crescesse, ele ia se sentir uma menina. Só que a questão toda é que ele não se viu uma menina enquanto ele estava crescendo. Ele não gostava dos vestidos, ele não gostava dos sapatos, ele brigava com as meninas, queria brincar com os meninos. Aí chegou um momento na vida dele que ele conseguiu... na verdade, a mãe dele contou a verdade para ele, que ele não era menina, que era um menino. E então, quando ele já estava adulto, ele conseguiu fazer a cirurgia de reversão de sexo, ele conseguiu até casar, mas todo aquele trauma que ele teve na infância, ele não aguentou e se suicidou. Por causa de todo o background que ele tinha, por ter sido criado como algo que ele não era. Algo estava fora da realidade. E aqui, com esse comentário, eu gostaria que o senhor aprofundasse mais, como o senhor pediu, falou sobre a questão dos problemas que isso traz, a questão
das abominações que virão ou que vêm junto com esse tipo de ideologia? Todas essas ideologias, eles têm por intuito colocar as pessoas em categorias, como se fossem uma comunidade de insetos. Esse é o objetivo. Então, todas essas manifestações são manifestações comunistas para dominar as pessoas. Então, a porta de entrada é o ambiente da sexualidade, sim, conforme eu disse, porque para se massificar a ideologia, as pessoas vão apelar para os impulsos primários. Os jovens não precisam de sofisticação filosófica, de maturidade intelectual, para cederem a essas propostas ideológicas que têm por objeto a questão da sexualidade. Eles são facilmente atingidos aí, são facilmente vulneráveis nesse ponto. O sexo, ele faz com que a ideologia se massifique. Mas essa massificação da ideologia, que começa pelo campo da sexualidade, facilmente vai crescer e vai dominar as pessoas, tirando as suas individualidades. Por exemplo, o LGBTismo, ele tem por intuito o domínio intelectual de todas aquelas categorias que essas letras representam, lésbicas, homossexuais, etc, etc, etc. Tanto é assim que não há uma pessoa adepta ao LGBTismo que possa pensar diferente. Em outras palavras, o LGBTismo não permite que homossexuais pensem diferente. É um movimento ideológico de domínio da mente dessas pessoas. Qualquer homossexual que se coloque de forma independente em seu pensamento sofre sanções ferozes sociais desse movimento. Um exemplo claro disso no Brasil, que eu tenho dito em alguns lugares, é do deputado federal, hoje falecido, Clodovil Hernandes. Clodovil Hernandes era um deputado que era notadamente homossexual, mas era um livre pensador. Sim. Ele não se submetia aos ditames externos, ele era alguém que tinha ideias próprias, e ele foi fortemente atacado pelos vieses LGBTistas. Da mesma forma, o feminismo faz com a mulher. Para o feminismo não defende a mulher. O feminismo defende que a mulher pense de acordo com o movimento ideológico. Exatamente. Rapaz, eu postei no meu Instagram que a mulher do ano 2022 foi um homem. Um homem. Foi um homem. Uma pessoa que é um pouco famosa aí no negócio de, parece, do Big Brother, alguma coisa. Foi um homem. E o pior que é um homem que nem se enquadra na categoria de ideologia de gênero. Ele nem diz assim, eu sou mulher. E mesmo que dissesse, não poderia ser, mas nem dizer ele diz. Quer dizer, é claramente um homem que foi eleita a mulher do ano. Cadê o feminismo para defender a mulher? Os esportes femininos estão fadados ao fracasso por conta dos transgêneros. Os transgêneros, homens que se identificam como mulheres e vão participar em esportes femininos, têm sim vantagens nos seus músculos, na sua resistência. A prova disso é que não existe nenhuma mulher que se identifique como homem participando dos esportes masculinos. Por que não existe? Porque essas pessoas, se participarem, não têm a menor chance. Então, cadê o feminismo para defender as mulheres? Os esportes femininos estão acabando, a mulher do ano é um homem. Onde é que está o feminismo? Não está aí, nem se manifesta. Por quê? Porque o feminismo não defende as mulheres, defende uma pauta específica que vai dominar as mulheres. O indigenismo é a mesma coisa. O indigenismo quer dizer o que o índio tem que fazer. Eu cheguei lá na fronteira e estava defendendo lá, olha, se o índio quiser plantar soja, ele tem que plantar, sabe o quê? O que ele quiser. É um grupo de antropólogos que vai dizer o que o índio tem que fazer, o que não fazer, tem que dominar o índio. O índio é livre, ele é um ser humano como eu sou, como você é, como ele é um brasileiro. Então, assim, é um movimento. O negrismo, a mesma coisa. O negrismo quer fazer com que o negro pense só de uma forma específica. Eu não sei se eu já disse para você outra oportunidade, eu até botei no meu Instagram também um diálogo que havia de dois negros, e um negro disse alguma coisa lá, o outro negro disse, isso aí não é pensamento de pretão não, ele usou esse termo. Aí o outro diz, rapaz, que conversa é essa? Existe pensamento de negro? É claro que não, a cor da pele não tem a menor importância. As pessoas são livres, são seres humanos, não tem a menor importância para a forma como elas pensam.
Mas o negrismo quer impor uma forma específica do negro pensar. Para quê? Para dominá-los. Para dominá-los. Quer dizer, pensadores, um dos maiores gênios da atualidade, uma das bases mais importantes da minha formação intelectual é Thomas Sowell, que é negro. Cadê o movimento negrista aí, elegendo e favorecendo o pensamento desse gênio, desse pensador nato, um cara inteligentíssimo? Quer dizer, não fala, é inimigo de Thomas Sowell. Então, é um aprisionamento que ocorre pela entrada nessas chamadas ideologias coletivistas comunistas. E aí vai, amigo, e se você quiser aprofundar, o fim disso é o climatismo, o ambientalismo. Se chega ao que se chama do ambientalismo, é um pulo para o chamado deep ecology, ou ecologia profunda. Ecologia profunda é o quê? As pessoas são todas levadas a uma espécie de idolatria da natureza. É o paganismo. É por isso que essas vertentes, em última instância, são anticristãs, sim. Porque as pessoas que começam em qualquer uma dessas vertentes ideológicas, elas terminam no paganismo. Terminam idolatrando outros deuses. Então, do ponto de vista do cristianismo, isso é um fato muito importante. Tanto é assim que é um fato histórico de que onde a Bíblia é proclamada, ela é pregada, o globalismo comunista tem dificuldade de expansão. Então, e as igrejas aí dizem, não podemos falar disso. Isso é um caso muito importante, porque acham que você não falar disso é você estar flertando com a possibilidade de um sem número de pessoas não encontrarem o caminho da salvação. Isso faz parte da nossa apologética cultural, isso faz parte da nossa teologia pública. E é para isso que devemos estar aqui, para refletir a verdade no mundo de mentiras. Exatamente. Se não for para isso, para que estamos aqui? E tem muitos pastores acovardados, não é? Pastores sem coragem, querendo ser como a geração de números que zagueou no deserto e não fez aquilo que Deus queria que eles fizessem para atingirem o plano de Deus para a vida deles. Exatamente. Doutor, o senhor falou sobre várias coisas aí. Eu queria... Estava pensando aqui no Hitler, no que ele queria fazer, no que ele queria tornar a humanidade. Né? O senhor acredita, ou o senhor diria, que todas essas ideologias, essas tentativas de colocarem essas ideologias a goela abaixo, tentar transformar todos os seus adeptos em uma coisa só, o senhor acha que tem a ver essas ideologias com o mesmo... Claro que um pouco diferente, mas se assemelha muito ao plano de Hitler naquela época de fazer todo mundo ser aquilo lá, a raça perfeita? É muito pior, porque é sutil. É muito pior. Quando a coisa é brutal, as pessoas se colocam contra, porque sabem que estão se posicionando contra a força. A sutileza tem feito com que as pessoas sejam destruídas, defendendo o opressor. Quase que é um discurso aqui comunista. Porque a verdadeira opressão é essa da sutileza, que faz com que a sua capacidade de posicionamento seja, de fato, estabelecida. Você quer ver um aprofundamento nisso aí? Você olha. O comunismo, olhando para si próprio, os países hoje verdadeiramente comunistas, que evoluíram no pensamento comunista, eles são conservadores para eles mesmos. Porque sabem que a vertente comunista destrói a civilização. Pegue a Rússia, por exemplo. O que é proclamado lá? É o valor da família russa. Na Rússia pode ter passeata progressista, pode ter esses movimentos que nós vemos aqui, pode ter lá? Não. Então, eles internamente entendem a força destrutiva dessas sutilezas.
Então você veja o que está acontecendo no Brasil, uma destruição que está vindo de maneira extremamente sutil, que aos poucos vai se tornando uma imposição. Mas hoje a imposição é velada pelo discurso da democracia, que não é democracia coisa nenhuma. Na universidade, por exemplo, existe hegemonia do pensamento. Você não consegue na universidade prosperar com qualquer outro tipo de abordagem que não seja a abordagem hegemônica do pensamento comunista. Agora, e voltando um pouco agora à questão de Hitler, como você falou, o que existe também no Brasil é um ataque à mestiçagem, sim. Por quê? Porque a mestiçagem brasileira é um indício claríssimo de que nós demos uma solução pacífica à tensão racial, que é utilizada a tensão racial como estratégia de domínio pelo comunismo, ao criar o negrismo, a teoria crítico-racial para o branco, o indigenismo para o índio. Então, a mestiçagem é uma prova de que nós não somos estruturalmente racistas. Existe pessoa racista no Brasil? Existe doido de todo tipo, existe louco de todo tipo. O racismo é algo abominável. Mas nós não somos estruturalmente racistas porque uma prova clara disso é que nós somos um povo mestiço. E você vê, Gilberto Freire, por exemplo, é absolutamente afastado do ambiente universitário. Gilberto Freire, todo o pensamento da construção de mestiçagem, de identidade nacional é afastado. Rapaz, olha, pastor, veja bem, essas vertentes comunistas são o novo colonialismo brasileiro. Nenhuma dessas vertentes nasceu no Brasil real. Nenhuma dessas vertentes nasceu no Brasil profundo. É tudo importado. O Brasil real qual é? O Brasil real é o Brasil mestiço. Nós tínhamos mestiçagem no Brasil antes do negro chegar. Nós temos o índio, o branco e o negro. Formaram essa beleza profunda da identidade nacional que as pessoas querem destruir. Então, assim, há um intuito, sim, de pureza racial, né, no sentido de acabar com a ideia de mestiçagem. Quando eu falo isso na universidade, as pessoas dizem assim, não, a mestiçagem no Brasil, eu sou sempre, quase não consigo falar, quando eu falo, a ideia é, a mestiçagem, eu sou atacado assim, a mestiçagem no Brasil foi fruto do estupro. Aí eu digo, esse é o argumento, não é científico. O que se vê é que há muito mais estupro dentro do próprio clã, com pessoas que se conhecem, do que de um grupo para outro. Aí o que eu faço é simples nessas situações, eu chego para a pessoa e pergunto, na sua família tem mestiçagem? No Brasil, quase 100% das famílias têm mestiçagem, as que não têm vão ter. Porque nós somos assim. Aí a pessoa diz, tem sim, tem gente de várias cores, várias raças. Aí eu digo, então quer dizer que é tudo estuprador. Aí a pessoa sente um choque. A pessoa sente um choque e diz, meu Deus. Aí eu digo, você está vendo? Nós somos acusados em nossa identidade de estupradores e não fazemos nada achando que é o certo. Quantos casais, amigos meus eu tenho de pessoas de japonês, com descendente de japonês, com descendente de português, descendente predominantemente de índio, com negro, com não sei o quê. Nenhum estuprador. Aí, porque nós estamos perdendo, sabe o quê, amigo? Essa geração está perdendo o bom senso de verificar o que é ou o que não é com base na realidade, na experiência empírica, na investigação fática. Eles acham que algo é ou não é com base na narrativa. Então, mesmo que seja contrário à experiência fática, eles não são treinados mais a investigar, a ver. Se você está dizendo que a mestiçagem no Brasil é de estupradores, veja seus amigos que têm, casais que têm, quase todos são misturados. São todos estupradores. Então, assim, é isso que está ocorrendo, é uma conquista da mente.
começa pela sexualidade para depois atingir a mente. É um golpe baixo, é um golpe abaixo da cintura para depois conquistar a mente. É verdade, professor. O senhor falou uma coisa interessante aí sobre a realidade. Eu tenho um episódio aqui que eu conversei com o pastor linguista e nós conversamos sobre a importância de aplicarmos corretamente a linguística aos estudos das escrituras e nós fomos um pouco para o meio mais filosófico da conversa. E ele me disse que todas as vezes em que alguns termos eles são modificados, há o perigo de se mudar a realidade. E ele trouxe a questão também, para ilustrar a questão do aborto. Ele disse que todas as vezes que o aborto ele é conceituado como uma ação em prol da mulher, como algo de algo público, como um Ministério de Saúde Pública, estão tirando a ideia de que o aborto é um assassinato, na verdade. Ou seja, ao mudar o conceito, a linguagem, muda-se a realidade. Então, o que nós podemos fazer, e aqui eu quero perguntar ao senhor, a importância de nós, talvez, não usarmos ou usarmos palavras e conceitos que baseiam, que alicerçam de fato que homem é homem e mulher é mulher. Por exemplo, o gênero está ligado à sexualidade, ao sexo do homem e da mulher, não é isso? Olha, o que seu amigo falou aí foi importantíssimo. O que a contribuição que recebemos da filosofia do século XX foi a de que, da forma que você fala, você pensa, da forma que você pensa, você age. A linguagem descreve o mundo, limita o mundo. Mais do que descrever o mundo, limita o mundo. A frase célebre lá do Proposição 7 do Tratatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein, sobre o que eu não posso falar, devo calar. Ou seja, o mundo está restrito na linguagem. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Sobre o que você não pode falar, diz Wittgenstein, você deve calar. O mundo é restrito pela linguagem. Como é que nós devemos fazer? Sim, nós não podemos subestimar o poder da linguagem, principalmente com os filhos. Se você aí é cristão, é conservador e chega assim, bom dia a todos e a todas, você está fazendo uma concessão muito perigosa. Se disser bom dia a todos, isso já é caso de esquizofrenia. Mas se você diz bom dia a todos e a todas, você está fazendo uma concessão perigosa. Se você ensina seu filho de forma diferente da que você quer que ele pense, se você permite que ele fale da forma diferente que você quer que ele pense, cuidado, ele passará a pensar da forma que ele fala. Então, a linguagem é central, tanto para tirar o conteúdo de certas palavras, como, por exemplo, hoje em dia a palavra genocida não tem mais significado. Ninguém sabe o que é genocida, porque se utilizou de forma inadequada essa palavra. Educação, ninguém sabe mais o que é educação. Quando no governo de sua excelência, a presidente Dilma Rousseff, o projeto era Pátria Educadora, ela estava dizendo que a educação era algo que devia ser proporcionado pelo Estado. A escola devia educar, então não, a família diz, isso não é mais papel meu. Educar não é algo mais que está intimamente correlacionado à família. Eu estou com a boca mole de tanto falar. A escola ensina, quem educa é a família. Então, o uso indiscriminado de educar correlacionando ao Estado serve a proposta comunista de dizer que os filhos são do Estado, as crianças são do Estado, não da família. Então, nós cristãos temos que ter cuidado com isso. Não podemos negligenciar o poder da linguagem. E a linguagem amigo, juntamente com os arroubos coletivistas que nós falamos, ou identitaristas. O que é identitarismo? É dizer que a sua identidade vem de fora para dentro. Aí você
você não é filho de fulano, neto de cicrano, você não é de uma família que lhe dá sua identidade. Não, sua identidade é antes ser nordestino. Eu sou nordestino, então antes de tudo eu sou nordestino contra os sulistas. Não, o outro é índio, ele é índio contra o não índio, o negro contra o branco. Então, aí o identitarismo quer lhe dar uma identidade de fora. Qual é a resistência contra isso? A família. A família vai dizer, meu amigo, você é filho de fulano, neto de cicrano, essa é a sua história, essa é a sua identidade. Então, tanto a linguagem, quanto o coletivismo, quanto o identitarismo são flechas, armas, fuzis do comunismo para destruir esses dois núcleos de resistência que são igreja e família. Na família você tem a maior proteção à sua identidade. E na igreja você tem a maior proteção contra o coletivismo. Você, amigo, na sua igreja tem gente de todo tipo. Eu tenho certeza que você, pastoreando, você olha para eles, não vê nem a cor deles, não sabe nem, não presta nem atenção nisso. A igreja é isso. A igreja não tem essa divisão. Eu mesmo estava dando recentemente aqui uma palestra para a Ordem dos Pastores de um determinado local aqui no Brasil. Aí um pastor lá chegou e disse assim, não, pastor, chegando para mim e disse assim, não, professor, inclusive nós estamos dando na nossa igreja um curso para ensinar que a igreja não pode ser racista. Aí eu disse, Aí eu disse, pessoal, eu disse para todos os pastores que estavam lá, eu quero fazer aqui uma pergunta, agora eu preciso de uma resposta honesta de vocês, porque eu trabalho com isso, eu penso isso. Então eu quero saber o seguinte, quantos de vocês aqui, sejam honestos, ficaram sabendo de um ato racista na sua igreja? Ninguém conhecia nenhum ato racista na igreja dele. Aí eu digo, então por quê? O que é que nós vamos ensinar contra racismo num lugar que não tem racismo? Que não tem racismo. O que é o conteúdo desse curso com nome bonito? Combate ao racismo é o quê? Doutrinação coletivista. Para que os membros da igreja que sejam negros, ou que sejam nordestinos, se for no sul, ou que sejam não sei o quê, se entendam que eles são antes isso do que propriamente indivíduos. O cristianismo não é um coletivismo, porque a transformação do cristianismo não é imposta de fora para dentro. A transformação é proposta de dentro para fora. Perfeito. Então, essa é a grande diferença. Então, amigos, se nós não fortalecermos a instituição da igreja e da família, nós seremos vítimas ainda mais frágeis contra esses arroubos comunistas que têm destruído o cristianismo. O objetivo é descristianizar o Ocidente. E eles têm conseguido em vários lugares, e no Brasil o crescimento está brutal. Sim, é verdade. Agora, falando sobre família, o senhor colocou esses dois aspectos, família e igreja. Em que momento a família deve ensinar os seus filhos acerca de sexualidade, acerca do gênero o qual Deus o fez? A família deve ensinar, e é ela que deve ensinar, não é a escola. Só fazendo um parênteses, tem uma pessoa que estudava na escola das mais famosas escolas evangélicas do Brasil. Aí o grupo de pais queria chamar uma especialista em sexualidade para falar na sala. Isso não é papel da escola. Não existe especialista em sexualidade para falar em escola, não. Quem deve falar é a família. Em que momento deve falar? No momento em que a criança provoca. Agora o pai tem que guardar a ansiedade dele. Porque às vezes a criança chega e diz assim, papai, eu tenho uma dúvida sobre não sei o que, nem é aqui que a criança quer perguntar, o pai já responde mais do que a criança quer falar. Então assim, a família deve treinar o filho de acordo com a idade dele e de acordo com o que o filho traz como dúvidas. Com naturalidade, com base nas escrituras. Né? Dizendo que o casamento entre um homem e uma mulher não é algo que se constitui, é algo que... A questão do casamento, no direito, nós temos uma diferença entre o que é constitutivo e o que é declaratório. A relação de um homem e uma mulher são a base da sociedade, não é porque culturalmente nós constituímos essa relação dessa forma, não. É porque, pela própria realidade das coisas, só a relação de um homem e da mulher no casamento fazem com que a sociedade seja perpetuada.
Isso quer dizer que você é contra os outros tipos de relação? Não. Cada um que queira viver da forma que quiser. Mas aquilo lá não é casamento. É outro tipo. Aí, mais uma vez, se você usa o mesmo termo para coisas diferentes, você esvazia semanticamente o termo. É a mesma estratégia. Tá vendo como a linguagem é importante? Não é que a gente é contra o casamento entre homossexuais, assim, se eles quiserem casar. Nós não somos contra o disciplinamento dos direitos sucessórios, civis, previdenciários. Não tem nada a ver com isso. Até Deus respeita o livre-arbítrio. Mas aquilo ali não é do mesmo tipo do casamento de um homem e mulher no matrimônio cristão. É outra coisa. Por isso deve ter nomes diferentes. Então, por isso você tem que ter muito cuidado, explicar as coisas com clareza. Entendeu? E assim, para deixar bastante claro, fazer da forma que a gente está dizendo aqui é a expressão mais profunda da tolerância. A tolerância é dizer que cada um pode viver da forma que quiser. Agora, não é dizer que cada um vivendo da forma que quiser, você deva achar que é igualmente certo. Perfeito. Doutor, qual seria o impacto? É claro que já houve várias tentativas desses partidos socialistas tentando colocar dentro das escolas esse tipo de ensino, esse tipo de pauta. Agora, com essa realidade nova que vamos viver a partir de janeiro, isso pode ser concretizado, né? O que o senhor diria sobre o impacto que isso pode trazer sobre as crianças e adolescentes que serão, se de fato isso acontecer, serão ensinadas sobre isso? Isso já está ocorrendo. Mesmo o governo que nós estamos ainda nele, que é um governo conservador, não conseguiu reverter isso no campo da cultura e da educação. Porque parte significativa da direita era anti-intelectualista. Na guerra cultural, você tem que ter pessoas que sejam capazes de lutar essa guerra, de estabelecer batalhas importantes nessa guerra. Então, no campo da cultura e da educação, nós temos, em parte significativa da direita brasileira, um anti-intelectualismo constrangedor. Constrangedor. Isso fez com que houvesse ascensão, sim, do pensamento comunista nas áreas de cultura e educação. O prêmio CAPES, tese desse ano, premiou teses que eram absolutamente comunistas. Premiou uma tese lá que citava Gramsci mais de 60 vezes. Se você pegar a lista das teses premiadas neste ano, 2022, pelo prêmio CAPES Tese, você vai ficar abismado, boquiaberto, impressionado com a militância ideológica que foi premiada ali. As universidades estão absolutamente fervorosas no pensamento hegemônico de esquerda. As instituições acadêmicas são militância comunista revestidas de roupas academicistas. Eu, quando estava no exercício da direção nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nós tínhamos 17 instituições que entravam contra mim, contra um ato que não tinha nada de legalidade e não tinha nada a ver com a ação dessas instituições. Associação Nacional de Pós-Graduação em uma disciplina aí. 17, 18 entravam e você dizia, o que isso tem a ver com a atuação dessas instituições? Nada. Por que entram? Porque são militantes esquerdistas, comunistas, com a roupagem academicista. Isso é porque seguiram a cartilha de Gramsci. A direita brasileira precisa evoluir intelectualmente, entender a importância da cultura e da educação. Tem que ter pessoas preparadas nesse ambiente. Porque o pano cultural, o tecido cultural que se estabelece no país, ele é de extrema importância, porque é neste tecido cultural que todas as demais políticas públicas se legitimam. A população aceita uma política pública porque já houve a preparação do terreno cultural. Cotas, por exemplo, é um exemplo disso. Então, se você não tem, graças à preparação do terreno cultural, é que as pessoas não se surpreendem com o fato
de nós termos no IBGE uma classificação que é de pretos e pardos. E não tem mestiço, não. Mestiço de japonês, mestiço de árabe, não existe, não. Tem um amigo meu, que é um cara seríssimo, que é casado com uma japonesa. Os filhos brasileiros são mestiços de brasileiro com japonês. Quando foi colocar no IBGE, o IBGE chegou lá e ele disse, eu vou marcar o quê? Aí o cara disse, não sei, então marque pardo. Ele marcou pardo. Assim, então, isso aí, por que... E quando você perguntar o número de negros, por exemplo, no sistema carcerário, eles vão somar pretos e pardos. Se você perguntar o número de negros na alta administração federal, eles separam. É por isso que, dependendo do que querem, dá 8% ou 80%. E nada se faz. Por quê? Contra uma absurdidade dessa. Por quê? Porque o tecido cultural já está treinado. O que eu falo aqui vai ser considerado por pessoas como preconceito racial, quando na realidade eu quero libertar as pessoas disso. Elas são treinadas. Você pode ter certeza que alguém que ouvir isso aqui, esquerdista, vai dizer, esse cara é preconceituoso, é racista. Quando na realidade eu quero é libertar as pessoas do domínio delas pela proposta racial. Porque elas são treinadas assim. Então, o que nós temos que fazer é entender que a solução não está no governo, meu amigo. A solução está na igreja. Essa é a verdade. A igreja tem de ter ciência do poder e do compromisso que ela deve ter com as pessoas, com a vida das pessoas. A igreja não pode negligenciar essa função. É graças às igrejas, notadamente as igrejas que estão nas periferias. Qualquer periferia que você vá, você vai ver lá uma portinha lá, com uma igrejazinha lá, geralmente é a Assembleia de Deus. Um barulho, todo mundo lá. Mas isso aí é o quê? É um núcleo de resistência ao crescimento comunista no Brasil e também ao Islã. Se não fossem as igrejas nas periferias, nós teríamos um domínio do Islã nesses ambientes. E você sabe qual é a consequência desse domínio. Então, assim, eu lhe digo, o governo alinhado é muito importante. Com esse governo que está aí, a tendência é crescer a perseguição. Agora, não quer dizer que um governo diferente, isso diminuiu, simplesmente porque a direita tem que ter um entendimento da importância da guerra cultural. A guerra é cultural. A economia é importante, é importantíssima. Infraestrutura é importantíssimo. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é cultura e educação. E nós estamos, nesse governo mesmo, com pessoas bem intencionadas e honestas, mas nós estamos aí amargando as piores posições. Aqui no meu estado, amigo, nós mudamos de posição no governo, na educação do nosso estado. Meu estado é o do Rio Grande do Norte, nós saímos da penúltima posição para a última. O Brasil, publiquei a pesquisa, uma análise que foi feita de 1930 até 2013, por aí, do nível de QI, de evolução do QI nos países. Rapaz, eu não vou nem falar dos desenvolvidos, né? Reino Unido, Noruega, Suécia, Dinamarca, Holanda, não. Dos países em desenvolvimento, você pegar Turquia, África do Sul, país parecido com o Brasil, ou mesmo Dominica, país assim. Todos os países, durante esse período, houve um acréscimo do nível de QI. Eu não estou dizendo se QI presta para dizer inteligência, eu estou dizendo que é um método de análise, que houve um acréscimo do nível de QI. Qual foi o único país que houve decréscimo? Brasil. O Brasil caiu o nível de QI. Eu não sei se você tem alguma pessoa na sua família mais velha que você que diz assim, né? Porque minha avó dizia assim, meu filho, eu não troco a quarta série de antigamente pela faculdade de hoje. Isso é verdade. Hoje as pessoas estão emburrecidas no Brasil e parte disso é hegemonia. Se você vai para a universidade só tem um pensamento, se você tem só um pensamento, como é que as pessoas vão crescer intelectualmente? Se não pode pensar de outra forma, não pode ver o embate das ideias, a dialética de opiniões, a oposição de pensamentos.
só tem um tipo que é permitido, a consequência disso é porque é a brutalização intelectual, o emburrecimento. E é isso que estamos experimentando no Brasil, infelizmente. O senhor diria que a igreja ela tem a responsabilidade de ensinar o povo de Deus, os cristãos, além das escrituras, mas junto com as escrituras, todas essas coisas, cultura, biologia, ciência, para que de alguma maneira os irmãos eles tenham uma melhor percepção de mundo e possam debater e se posicionar contra essas ideologias, essas pautas socialistas, esse levante maligno que tem se levantado? Sim, nós temos, se não ensinar, pelo menos nos posicionar e não deixar que a escola vá doutrinar as pessoas. Os pais têm que ser ensinados nas igrejas a se colocarem de maneira ativa nas escolas para não permitirem que a escola queira ensinar seus filhos. Os pais têm que chegar e dizer assim, olha, aqui não é para aqui que as escolas queiram educar seus filhos. Os pais têm que chegar, se posicionar, ir para as escolas e não permitir que elas queiram educar os filhos. A escola serve para ensinar. Então, se você vai para a escola, tem um professor de história que é militante, você tem que se colocar contra, falar com a coordenação, fazer eventos na igreja contra. Se tem um professor de qualquer disciplina que não ensina o conteúdo, matemática, português, você tem que se colocar contra. A escola não é lugar para educar ninguém de valores, de sexualidade, de nada. E ainda mais, né? Eu não sei se eu falei da outra vez, mas existe assim, um problema seríssimo, porque existem técnicas de manipulação psicológica e lavagem cerebral para mudar a forma com que as crianças julgam o mundo moralmente. As disciplinas hoje na escola são de elementos de moralidade, todos com nome bonito. Multidimensionalidade do ensino quer dizer o quê? Que o cara que vai ensinar matemática tem que botar exemplos lá de matemática que tem a ver com coletivismo, tem a ver com elementos de doutrinação. Isso é multidimensionalidade, doutrinar até na disciplina de matemática. Aí o pai chega para o menino e diz assim, meu filho, mesmo que você saiba que isso aqui é moralmente errado, marque a alternativa que o professor vai considerar certa para você tirar nota boa. Aí o menino vai lá, marca aquela alternativa, aquilo gera o quê? O que é que aquilo gera? Aquilo gera uma dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. Ou seja, a criança é forçada não, é induzida a agir de uma forma diferente da qual ela pensa. Ela julga. E a partir daí o centro de julgamento dela passa a mudar para dar sustentação à forma como ela está sendo sutilmente induzida a agir. Então a igreja tem que se posicionar, tem que deixar claro, ei, escola aqui não é para educar ninguém não, escola não é para falar sobre moralidade não, escola é para ensinar conteúdo. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um programa de pós-graduação em matemática, cuja linha de pesquisa é matemática queer. Queer é um termo aí do LGBTismo. Hoje em dia não é LGBTQI, esse Q aí é queer, que quer dizer, é um termo. Então, assim, o que tem a ver a opção sexual da pessoa com matemática? Então, assim, está tudo dominado, de fato. E nós, como igreja, somos a resistência a isso. Certo. Doutor, partindo para o finalzinho do nosso papo aqui, como é que o cristão, e aqui eu gostaria de algo que o senhor sugerisse para nós, algo prático, né, de como nós nos posicionarmos contra essa pauta anticristã, principalmente nesse momento conturbado, politicamente falando. Como é que eu, como pastor, como aquele irmão que vai nos assistir, aquele membro da sua igreja vai nos assistir, como é que eles e nós devemos nos posicionar contra essa pauta anticristã? O que eu faço lá na igreja, né? Eu presido um ministério que nós temos igreja, e lá o que eu deixo claro é o seguinte: nós temos um lado aqui. Nós temos um lado. Nós somos contra o aborto, a legalização do aborto. Nós somos a favor da vida do bebê, mesmo desde a situação intrauterina.
Nós somos contra a legalização das drogas, nós somos a favor da liberdade, nós somos contra o coletivismo comunista, nós entendemos que o comunismo é uma ideologia anticristã. Nós deixamos claro que cristianismo e comunismo são incompatíveis. Nós nos posicionamos e treinamos as pessoas, não apenas na parte de conservadorismo, como na parte de apologética. Apologética científica, filosófica, bíblica. Nós não achamos que a fórmula não pense, apenas creia. Nós entendemos que essa fórmula, não pense, apenas creia, ela não mais funciona. Nós não achamos que ela funciona mais. Então, se seu filho, nós ensinamos assim, se seu filho chegar para você e fizer uma pergunta, você tem que trazer subsídios para respondê-la. Perfeito. Não chegue para o seu filho e diga assim, ei, não questione não, meu filho. A pessoa que mais questionou nas escrituras, eu vivo dizendo isso, é aquele que é segundo o coração de Deus, diz a Bíblia, que foi Davi. Davi, meu Deus, como é que pode? O senhor está fazendo isso? Ai, meu Deus, não sei o quê. Essa pessoa é segundo o coração de Deus. A filosofia superficial leva ao ateísmo, a profunda leva ao cristianismo. Nós temos de nos posicionar e deixar claro. As pessoas têm que ver na igreja o núcleo de resistência, não um braço destruidor da família. Então, assim, igrejas que flertam com o comunismo estão fazendo um desserviço à propagação da palavra da esperança no mundo desesperado. Igrejas que flertam com o comunismo estão trazendo o inimigo para dentro de casa. O comunismo é uma ideologia do Satanás. Eu estou falando bem claramente para não restar dúvida. Porque destrói, amigo. Eu não posso lhe dizer da tristeza que eu tenho. Eu viajo aí tudo que é canto. Tenho amigos queridos, homens seríssimos em tudo que é lugar. Quando eu chego nesses ambientes, muitos deles me dizem, olha, você não sabe o que está acontecendo com a minha família. Isso. Coisas terríveis acontecendo na família com homens santos, homens piedosos. Por quê? Graças ao crescimento do comunismo. Então, assim, ideologia de gênero é um tema importantíssimo, porque não tem a ver com o direito da pessoa se achar o que achar, não. A pessoa pode se achar o que quiser, fica à vontade, se você achar que você... Inclusive tem até o transespécie, né? A pessoa que se acha uma zebra, um avestruz, fica à vontade. Teve até uma moça aí que ficou revoltada porque ela foi para o zoológico. Isso não é uma piada, é uma verdade. Ela foi para o zoológico, cobraram o ingresso dela, ela disse, isso é um absurdo. Como é que vocês vão cobrar o ingresso de mim, de minha pessoa? Eu sou uma zebra no corpo de ser humano, então uma zebra não paga ingresso no zoológico. A transespécie. Então a pessoa pode se achar que é uma zebra? Pode, mas ela não será uma zebra. Um homem pode achar que é uma mulher? Pode, ele é livre para isso. Mas dizer para ele que ele se transformará é uma maldade. E não só isso. A propagação da ideologia de gênero é maior do que a esfera individual de uma pessoa, que ainda é maldade com essa pessoa. Mas a propagação é, conforme eu falei, a porta de entrada para todas as demais ideologias comunistas. Porque a base intelectual que permite algo de tão difícil prova pela ciência é o relativismo radical. Se você tirar o relativismo radical, a ideologia de gênero não se sustenta nunca, somente num pano de fundo filosófico, que você disser que seja lá o que o outro achar, ele pode ser, que é o relativismo radical. A pessoa achar, um homem achar que uma mulher, você dizer, é uma mulher, isso é um relativismo radical. Somente assim é que a ideologia de gênero prospera, e quando você aceita esse fundamento que é o relativismo, todas as demais ideologias destrutivas entram. Esse é o problema geral da ideologia de gênero. Não é pouca coisa. Quem quiser pensar que seja o que for, fica à vontade. Mas a questão é que é porta de entrada para tudo mais. Muito bem. Doutor, como é que a igreja pode ajudar aqueles que estão confusos quanto à sua sexualidade? A gente sabe que tem muitas pessoas que, infelizmente,
acabam indo por um determinado caminho e chegam até certo ponto, veem que não foi um caminho legal, não foi algo bem pensado e tentam voltar para onde começaram. Como é que a igreja ela pode dar esperança a essas pessoas que passam por essa confusão, de que antigamente achava-se que era uma coisa no corpo de uma pessoa, mas que aí sente que não é bem assim, não está bem. Como é que o Evangelho, como é que a igreja pode ajudar, dando esperança a essas pessoas? Primeiramente, nós temos que deixar bastante claro que em todos os lugares da Escritura em que a verdade foi proclamada, ela foi proclamada em um contexto de amor. A verdade, ela tem de ser dita, mas ela tem de ser dita em um contexto de amor. E qual é a verdade? É o que eu acho? Não. Para nós cristãos, é o que as Escrituras dizem. Então, o que nós temos que chegar para essas pessoas é dizer, olha, a visão de mundo cristã, de acordo não com o que eu necessariamente penso, mas de acordo com o que as Escrituras dizem, é essa. Essa postura, de acordo com as Escrituras, com a palavra de Deus, não é a melhor para a sua vida. Você tem uma proposta diferente que lhe é oferecida na visão de mundo cristã. E essa visão de mundo, as Escrituras nos garantem que, mesmo que você ache que é algo muito difícil de conseguir, você não precisa desistir, porque o Deus que é criador dos céus e da terra não só aponta o lugar para onde devemos ir, mas caminha conosco. Nós não estamos sós nas batalhas mais profundas da nossa existência. São batalhas que às vezes duram não apenas anos, mas décadas. Mesmo assim, tudo é possível em Cristo Jesus. Se a pessoa tiver a percepção de que o Espírito do Criador dos céus e da terra pode habitar nela, e a partir daí se encontrar a disponibilidade volitiva da pessoa para transformar-se, a pessoa verificará pouco a pouco a ação miraculosa e sobrenatural de Deus na vida dela. C.S. Lewis disse uma coisa interessante. Ele diz assim, não é interessante que dia após dia parece que nada muda, mas quando olhamos para trás tudo está diferente? Às vezes é assim. A pessoa se envolve num processo e Deus vai transformando a pessoa de dentro para fora, desde que a pessoa queira. Se a pessoa der liberdade para a ação do Espírito de Deus, a pessoa vai mudando, vai progredindo, com tranquilidade, com cuidado pastoral, com amor. Não é condenando a pessoa, é amando a pessoa, mas mostrando para ela que há um posicionamento que é melhor para a vida dela, que é o que Deus quer para a vida dela. E a pessoa, pouco a pouco, vai se transformando, vai mudando, até que, quando ele olhar para trás, é uma pessoa absolutamente transformada. Amém. Esta é a realidade do Evangelho de Jesus Cristo. É a realidade da palavra da salvação. Algo que acontece diuturnamente, cotidianamente, a cada momento nas igrejas. E a visão de mundo comunista praticamente negligencia esses milagres diários que acontecem transformando a vida de cada um. Amém. Ao contrário, né? As universidades até pregam e apregoam, né? ou divulgam nos seus cursos de humanidade, psicologia, sociologia, antropologia, etc., que isso é até maléfico, quando na realidade é a salvação que a pessoa encontra, está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém, doutor. Amém. Doutor Tasso, ideologia de gênero e os problemas que eles trazem para os nossos dias. Quais as suas últimas considerações? Minhas últimas considerações é que, se você é cristão, tenha ciência do papel que você deve desempenhar. A partir de agora, as coisas irão ficar ainda mais sérias e as vítimas são principalmente as crianças e os jovens. Então, nós devemos ter a percepção do papel da família e da igreja. Nós devemos buscar coragem, porque a coragem é a porta pela qual todas as demais virtudes têm de passar. Sem coragem, não há qualquer virtude que seja exteriorizável. Então, temos que nos posicionar. Nós temos lado, nós temos um papel a realizar. Pode chover canivete, o sangue dá na canela, pode vir o que for, mas nós temos que ter a percepção de que temos algo a fazer. Não é se afastar do mundo, não, sabe?
Daniel e seus amigos foram para a Babilônia e lá fizeram a Universidade da Babilônia. Aprenderam novas línguas, aprenderam novas culturas, mas Daniel, ele soube que, sendo fiel nas pequenas coisas, ele se capacitaria para ser fiel nas grandes. Por isso que ele não quis comer a comida do rei, ele queria seduzi-lo para uma visão de mundo anticristã, entre aspas, né? Queria seduzir para uma visão de mundo fora do que tinha aprendido com o povo de Deus. Mas Daniel foi fiel ao pouco. Então, ensinar os filhos a fidelidade no pouco, nos pequenos compromissos, porque só assim nós seremos fiéis nos grandes. Nós não podemos, é falta de lógica achar que seremos capazes de ser fiéis nos grandes compromissos, não sendo fiéis nos pequenos. É verdade. Assim é que nós passaremos por esses momentos. E veja bem, né, amigo, só para terminar, a Igreja do Senhor, sempre que foi perseguida, ela se fortaleceu e cresceu. O cristianismo, historicamente falando, ele cresce contra a perseguição. Então, assim, quanto a isso, pode ficar tranquilo. Agora, a questão é, você está disposto a pagar o preço para viver o melhor de Deus para a sua vida? Muitas pessoas querem viver o melhor de Deus para a sua vida, mas não querem pagar o preço para isso. O preço que tem de se pagar é ter a coragem de nadar contra a correnteza, de se posicionar contra o mundo, de falar esperança num mundo desesperado. Isso não custa pouco, isso custa muito. Custa situações que nós somos atacados. Mas só para manter ainda no livro de Daniel, quando a coisa ficou pior, quando os 3 amigos foram jogados na fornalha, eles não estavam sós. O quarto homem estava ali. Jesus de Nazaré estava ali e eles saíram com as roupas nem sequer manchadas pelo fogo. Porque Deus está conosco. Então, assim, é uma conclamação, meu querido, para que pessoas como você, que faz esse podcast, nós temos que nos posicionar. Essa história de que a igreja não pode se meter nisso, isso é conversa do inimigo de nossas almas. A igreja é para se posicionar, se colocar, defender uma visão de mundo. Nós temos uma visão de mundo para defendermos aqui. Como C.S. Lewis diz, nós somos um exército em um território ocupado. Agora você imagina um general contando com um bocado de soldado frouxo, como tem vários aí, cambaleando sobre as suas próprias pernas, negando o Senhor por qualquer vantagemzinha imediata. Como é que vai ser esse exército? Nós temos que ser soldados corajosos, respeitando o outro, respeitando o livre-arbítrio, porque até Deus respeita o livre-arbítrio, mas sem jamais deixar de dizer aquilo em que cremos, porque muitas vezes uma palavra nossa é necessária, é fundamental para que uma outra pessoa em algum lugar ouça e tome a decisão que deveria tomar. Muito bem, muito bem. Dr. Tassos, muito obrigado pelo tempo que disponibilizou a nós, mais uma vez, sempre gentil, sempre disposto a nos ajudar. O meu desejo é, como sempre, que Deus abençoe o senhor na universidade onde o senhor está, no seu trabalho, e que essas perseguições, essas lutas que o senhor enfrenta no âmbito do seu trabalho não lhe desanimem, cada vez mais lhe encorajem ainda mais para proclamar Jesus Cristo, proclamar o conservadorismo e que Jesus continue sendo visto no senhor. Então que Deus o abençoe, que o reino avance através do seu trabalho e vamos para frente. Deus e Jesus Cristo sendo conhecido, esse é o nosso objetivo. Amém, que Deus nos abençoe a todos. Aqueles que quiserem me acompanhar no Instagram lá, Tassos Licurgo, também o Twitter, Tassos Licurgo, eu coloco muitas dessas ideias lá, fiquem bem à vontade, não é? E que sigam também o canal aí do Cheologia, né, que tem atividades aí e podcasts importantíssimos, e vamos para frente, na junção desses trabalhos que a Igreja do Senhor se posiciona. Fique na paz, que Deus abençoe poderosamente. Muito bem. Você que está nos assistindo, o Instagram, o Twitter, o YouTube do Dr. Tassos estará tudo aqui na descrição. Segue ele lá, seja conhecedor do conteúdo que ele tem colocado lá e abençoe as pessoas. Forte abraço, doutor.